Olá, paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Vamos meditar na mensagem do Senhor comigo. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aqui Isaías, ele foi chamado para ser profeta, para profetizar as nações. E ele falou para o Senhor que ele era um homem de impuros lábios e que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Aqui Isaías, ele quer dizer: Senhor, é necessário que eu seja preparado, é necessário que seja tirada a iniquidade dos meus lábios. E aqui a palavra do Senhor diz que o anjo pegou uma brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías e purificou os lábios de Isaías. Essa atitude de Isaías foi uma atitude muito bonita. Isaías, ele foi chamado, mas ele queria uma mudança de verdade na vida dele. Ele queria uma purificação da parte de Deus na vida dele. Ele queria estar totalmente limpo na presença do Senhor, para ele poder fazer a obra do Senhor. E isso foi muito bonito da parte do profeta Isaías. Se todos que fossem chamados por Deus para fazer a obra de Deus fizesse como Isaías, olhasse para dentro de si mesmo e as iniquidades, os pecados, revelasse para Deus e deixasse Deus retirar totalmente, fazer uma limpeza de dentro para fora, para poder profetizar as nações. Foi uma atitude linda, maravilhosa da parte de Isaías. Quando nós somos chamados pelo Senhor, nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas e nos limpando a cada dia. E tirando as impurezas da nossa vida, do nosso coração, dos nossos lábios, dos nossos pensamentos. E aí, se nós deixar Deus trabalhar dessa forma na nossa vida, depois a gente vai olhar para a gente e vai dizer: olha, Deus já fez uma limpeza total. Então é muito bom a gente fazer como Isaías fez. A gente ter essa vigilância para deixar Deus nos moldar, Deus nos limpar, Deus nos transformar a cada dia. Porque nós precisamos dessa transformação. E principalmente quando nós somos chamados por Deus para fazer uma missão para Deus. É muito importante nós ter humildade no nosso coração, enxergar os nossos erros e querer de Deus uma mudança total. Mas tem muitas pessoas que são chamadas por Deus e não deixam Deus trabalhar. Quer continuar na iniquidade, quer continuar no pecado, quer continuar fazendo maldade. Deus não se agrada dessas coisas. E essas pessoas terminam enganando elas mesmas. Mas Isaías deixou esse exemplo na palavra de Deus para nós, que quando nós for chamado pelo Senhor para profetizar as nações, nós temos que deixar os maus caminhos, nós temos que deixar o pecado, a iniquidade e deixar o Espírito Santo de Deus nos limpar cada dia. Porque nós somos pecadores, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos purifica, ele nos ensina aquilo que nós não sabemos. Se nós nos colocar na presença do Senhor corretamente, como o profeta Isaías fez, Deus, ele nos purifica, Deus, ele nos ensina, e daqui a pouco nós estamos sabendo de muitas coisas, porque o melhor professor que tem é o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele já liberou para nós esse entendimento, através da sua morte e da sua ressurreição. Então, nós temos que fazer como Isaías fez. Nós não nos deixar ser enganado por nós mesmos, que muitas vezes a gente quer deixar ser enganado pelos nossos pensamentos. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos
muito já purificado. Eu não necessito mais de nenhuma mudança. Eu já fui chamado, eu não preciso mais de uma mudança, mas não é assim. E muitos se enganam. Muitos acham, porque já foram chamados pelo Senhor, acham que não precisa de uma mudança. Acham que já estão totalmente purificados, mas é aí onde vem o erro. Aí é onde essas pessoas que acham só porque já foram chamados, eles já estão totalmente purificados. E aí não dão lugar para Deus trabalhar nas suas vidas. Aí eles continuam presos no pecado, continuam cheios da carnalidade, fazendo o que desagrada a Deus. Mas Isaías deixou esse lindo exemplo para nós deixar Deus nos purificar, deixar Deus tocar no nosso coração, tocar nos nossos lábios, tocar no nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nos mudar completamente, como Isaías fez. E aí Deus veio, entrou com a mudança, e Isaías foi profetizar palavras de vida. Isaías foi profetizar palavras que vinham da parte de Deus. Quem sabe que no outro tempo, antes dele ser profeta, ele falava coisas que desagradava a Deus. Talvez que antes dele ser chamado, ele falasse palavras que não geravam vida. Mas a partir desse momento, os lábios dele foi purificado. As palavras de Isaías eram palavras de salvação, palavras que geravam vida. Então, nós temos que fazer assim, deixar Deus purificar os nossos lábios, para que os nossos lábios gerem palavras de salvação e palavras de vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.